Eu acho que quando a gente ouve algo, seja na mídia, lendo um livro ou ouvindo algum amigo dizer certas coisas, e aquilo traz ali um desconforto e a gente fica se sentindo mal, uma coisa que nos incomoda, isso sempre é bacana se no final você tomar uma atitude que vai te ajudar. É por isso que hoje a gente vai abrir o programa falando do cigarro, falando de todos os perigos do consumo do cigarro. Dia 29 de agosto, foi sábado, foi o Dia Nacional de Combate ao Tabagismo, de combate ao fumo. E olha, como foi dito aí na escalada, gente, não faltam motivos para parar de fumar. Quem vem hoje dá todas essas informações, ele que eu adoro, estava com saudades, o cardiologista Dr. Marcelo Cantarelli, bem-vindo. Boa tarde, doutor, tudo bem? Legal, tudo bem, Carol. Prazer tê-lo aqui, principalmente para falar sobre o assunto. E aquilo que eu disse agora na abertura, né? Se todas as pessoas, as que estiverem assistindo o programa, que têm o hábito de fumar, saírem desse assunto, saírem desse papo, com aquela sensação de incômodo, com as informações que vão ser passadas, eu acho que eu já vou sair feliz, porque é exatamente isso que a gente quer, isso que a gente precisa. É assim que começa uma conscientização, né? Sem dúvida, que o nosso objetivo é atingir 20 milhões de pessoas, que é o número de pessoas que fumam no nosso Brasil. São 20 milhões de tabagistas. E a gente quer, obviamente, abrir esse alerta para essas pessoas pararem de fumar e para os outros restantes, os outros 180 milhões, tá certo, não entrarem nessa de iniciar o tabagismo. O que é um grande problema, porque 99% das pessoas que começam a fumar começam até os 18 anos de idade. Ou seja, uma doença praticamente pediátrica. É verdade. E nessa fase é a fase em que o cérebro ainda está fazendo algumas conexões e ele é mais suscetível a se tornar dependente da nicotina. Então, o período, digamos, quanto mais jovem esse indivíduo começa, vai, né, a parte inicial aí do vício, que acha que pode largar a qualquer momento, porque começa sempre assim, principalmente nessa parte da adolescência. Não, quando quiser parar, eu paro, isso aqui é uma brincadeira. Ele tem mais chance de se viciar pela idade aí do cérebro, desse momento? Exatamente. Como a nicotina, ela age nas terminações cerebrais e agindo em alguns neurohormônios, principalmente a dopamina, que é o que leva à dependência, o cérebro mais jovem, ele não está tão preparado a lutar contra essa substância nociva. E a chance dessa pessoa se tornar dependente é muito maior. O que acontece na prática é que o número de pessoas, você analisar, que começaram a fumar, começaram antes dos 18 anos. Infelizmente, é isso que acontece. Quer dizer, é uma população que não teria oficialmente acesso ao fumo e nem ao álcool. Infelizmente, tem acesso às duas coisas de alguma maneira, tá certo? E aí se torna dependente. Você acabou de citar a nicotina, inclusive a gente tem um vídeo que daqui a pouquinho a gente vai colocar, se meu diretor quiser colocar para vocês acompanharem, que a gente vai usar para ilustrar a pauta, que é muito interessante. Agora, além da nicotina, doutor, quais outras substâncias? O que a gente encontra nisso aqui, né? Porque é um composto, é um industrializado de trocentas porcarias, né? Tem muita coisa ruim aqui, não é só a nicotina. É verdade. O que a gente conhece, ouve falar, é nicotina e alcatrão, tá certo? Essas são substâncias conhecidas. Entretanto, o cigarro tem, e ele também fabrica, porque na hora que você acende o cigarro, a combustão, a queima do fumo, ela fabrica outras substâncias nocivas. Atualmente catalogadas são 7 mil substâncias que cabem dentro do cigarro. 7 mil. Quando você faz uma tragada forte, pelo menos 2.500 chegam até o alvéolo, que é lá dentro do pulmão, ao finalzinho. Porque muitas das outras, que são substâncias um pouco maiores, elas param antes. Param na boca, param ali na faringe, mas 2.500 conseguem chegar até a parte final do pulmão. Gente, mas vocês imaginam isso? A gente nem consegue dizer o nome dessa substância, são 7 mil. E 2.500, então, chegam
até de falar a gente já fica pensando, né? E olha, a gente está mostrando aí, doutor, se você quiser fazer algum comentário, mas ele mostra exatamente a ação do cigarro nesse momento da tragada. Aquelas bolinhas ali são os alvéolos, quer dizer, o final, e elas vão ficando escuras, tá certo? Porque elas funcionam como um filtro. Tá. O alvéolo não deixa que a impureza atinja o sangue. Então, eles vão ficando enegrecidos, pretos, porque aquelas impurezas, elas vão filtrando e parando lá. Por isso que o fumante, que tem o pulmão mais escuro, ele fica cinza, tá certo? Ele fica fazendo uma pedra de granito e deixa de ser aquele pulmão rosa, bonito, que é o normal. Tá. É importante salientar que todas as substâncias, a maioria delas são cancerígenas. Tá. Existem nitrosaminas que são altamente cancerígenas, existem metais pesados, o formaldeído, o acetaldeído, enfim, um monte de nome. Mas a maioria delas são cancerígenas. Tá. A nicotina, a grande ação dela, na verdade, é tornar a pessoa dependente disso. Tá. E além disso, a nicotina causa o aumento da liberação de neurohormônios, da adrenalina, estreitamento dos vasos, a deposição das gorduras nos vasos, predispondo ao acidente vascular cerebral, que é o derrame, tá certo? E ao infarto do miocárdio. Era o que eu ia te perguntar, por isso que a gente está fazendo essa pauta, inclusive com um cardiologista. Então, de fato, aumenta a chance de depositar gordura em artéria, quem fuma mais? Isso, e o mais triste, quer dizer, além da deposição da gordura, ela aumenta a coagulação sanguínea, a chance de formar pequenos coágulos chamados de trombo, que também vão entupir as coronárias. Então, esses trombos, eles são muito frequentes em infartos em jovens. Hoje a gente sabe que pelo menos metade dos infartos que acometem as pessoas até os 40 anos de idade, metade deles foram causados exclusivamente pelo hábito de fumar, pelo cigarro. No total de infartos, e no Brasil nós temos 300 mil infartos ao ano, 100 mil mortes ao ano, um terço disso foi em fumante. A pessoa que fuma, ela tem 3 vezes mais chance de morrer de qualquer doença causada pelo cigarro. Câncer, infarto, derrame, etc. 3 vezes mais. Do que outra pessoa que tem a mesma doença, mas não fume. E a pessoa que fuma, ela passa, desde o momento que ela inicia a fumar, ela tem na progressão dela 10 anos a menos de vida em relação à pessoa que não fuma. Então, se eu tenho 50 anos e fumo, eu tenho 10 anos menos de vida do que uma pessoa que tem 50 anos e não fuma. Meu Deus, é muita informação. Falei que o pessoal ia sair tocado, quem fuma principalmente. Claro, quem não fuma, a certeza que não quer isso para a vida. A gente vai colocar uma perguntinha, então, que chegou do público. E eu tenho uma pergunta também. Vamos lá, vamos ver quem escreveu pra gente. Pri, um beijo para você, obrigada. O cigarro eletrônico usado justamente para parar com o consumo do cigarro é eficaz? Há algum prejuízo à saúde? Pois ele também solta fumaças. Olha, essa pergunta é maravilhosa. Inclusive, a gente trouxe também arguile ou narguile, não é verdade? A gente pode dizer das duas maneiras, que está aqui. Vocês vão entender por quê e a gente vai complementar a perguntinha da Pri falando dele. E eu vou deixar a minha pergunta, vou dar um recado e você já me conta, doutor. A gente citou aqui todo o prejuízo, né? Faz com a vida, com a saúde, que eu acho que é o que a gente tem de mais precioso na vida. Aí eu queria que depois você comentasse quantos anos esse indivíduo precisa fumar para que ele já sinta todo o prejuízo. Com as 2.500 substâncias que você falou, num trago, eu imagino que um cigarro já faz uma verdadeira bagunça. Volto já para a gente continuar, porque o assunto é sério. Colocar a foto do cigarro eletrônico. E aí, doutor Marcelo, como é que a gente interpreta esse cigarro eletrônico, que foi criado justamente para melhorar, né, para fazer com que a pessoa ache que ela está fumando, ela vai se distrair com aquele cigarro eletrônico e a sensação que ela vai ter, teoricamente, é a mesma. Não, mas não é a mesma. O que faz esse cigarro eletrônico? Então, a primeira coisa que tem que falar, o cigarro eletrônico é proibido no Brasil. Ele não tem liberação da Anvisa para ser utilizado aqui. Olha, bem lembrado. E por qual motivo? Porque ele tem todas as substâncias que tem no cigarro comum e existe no cigarro eletrônico. Inclusive, não existe uma regulação da quantidade de nicotina, que pode ser até 10 vezes mais do que um cigarro normal. Jura por Deus? O fato de ele soltar o vapor e não uma fumaça, porque você tem ali um líquido, não diminui
a gravidade da situação. Utilizar ele para parar com o cigarro comum, o que é um argumento dos países onde existe o cigarro, isso cientificamente não foi comprovado, ou seja, então não existe eficácia de você trocar uma coisa por outra. Você não vai deixar de ser dependente trocando eles. É um mal pelo outro. Por isso que no Brasil esse cigarro ainda não entrou. Então, respondendo a pergunta da Pri, também é prejudicial. Não vai ajudar em nada. Agora, e para aquelas pessoas que unem os amigos, juntam os amigos e tem aí o narguilé em casa e fala, não, mas isso aqui é uma brincadeira, né? A gente junta os amigos, todo mundo fuma um pouquinho. É perigoso, doutor Marcelo? Aqui o problema piora muito, na Piora verdade. muito? O fato de você ter o líquido não significa que ele seja inócuo, que seja um vapor inócuo. Você vai ter o carvão, a combustão e você vai ter o fumo. Então, todas as substâncias do cigarro, elas vão sair por aqui. Entretanto, uma rodada de narguilé e se você participar dessa rodada, significa que você vai fumar 100 cigarros em vez de um cigarro. Quer dizer, participar disso significa que você vai fumar muito mais e em muito menos tempo. Então, não tem diferença nenhuma, é até pior. Outra situação é exatamente você compartilhar esse bocal, sem a devida higiene. Então, você vai estar exposto à transmissão de algumas doenças, tá certo? Entre elas, herpes labial, por exemplo, tuberculose, tá certo? Hepatite C, por exemplo. Então, aumenta o risco de transmissão de outras doenças que não têm relação direta com o fumo. Então, não é uma boa você partir para essa alternativa. Não é uma boa brincadeira, inclusive convidar os amigos para participarem, então. E é legal que a gente quis fazer uma comparação, né? Porque existe aquela desculpa, não, mas eu não fumo cigarro, não, mas quando eu estou com os amigos, é porque o narguilé é tranquilo. E eu acho que o mais importante para colocar é que tanto no cigarro eletrônico como nesse equipamento, você pode colocar essências, esses líquidos, às vezes com essências de baunilha, chocolate, menta, etc, etc. E isso facilita o consumo, principalmente dos adolescentes, de crianças, tá certo? E isso piora, então, a nossa questão epidemiológica. Para você ter uma ideia, a cada ano, 30 milhões de jovens se iniciam no tabagismo. A cada ano, no mundo, são 30 milhões novos tabagistas. Uma coisa tão grave que calcula-se que até 2020, 1 bilhão de pessoas vai morrer de doenças causadas pelo tabaco. Qualquer que seja a forma, o cigarro comum, o eletrônico ou esse aqui. E eu posso, inclusive, dizer, eu comentei numa outra pauta, e algumas pessoas, né, em rede social também sempre escrevem, pessoas que me conhecem mesmo, que eu comentei que, de repente, alguém que estudou comigo, na época que eu tinha lá meus 15, 16 anos, assistiu o programa e falou assim, nossa, Carol falando mal do cigarro, mas eu já vi a Carol fumando. Fumei, conto aqui no ar, fumei. Uma das coisas, fico até arrepiada, uma das maiores besteiras que eu já fiz na minha vida, e parei de fumar pouco tempo depois. E assim, vou dizer um negócio pra vocês. Hoje eu tenho vergonha, eu tenho nojo, eu tenho aquela sensação assim de uau, não devia... Isso muito na minha vida eu não devia ter feito. E como começou? Porque agora eu me lembrei, por isso que eu tô contando a história. Você começou a falar das essências e eu me lembrei. Qual adolescente nunca experimenta? Eu não vou falar que o cigarro que é a marca, mas é aquele que deixa um gostinho na boca. Que tem de menta e tantos outros sabores, que a pessoa não traga e não sente um cigarro forte, né? Não sente aquela tragada, mas sente um sabor doce. E eu fico até arrepiada mesmo, olha, doutor, que horror. É um perigo, esse é o perigo, porque em seguida você vai fumar outro cigarro e você vai tragar e aí você vai ficar viciado. Exato. Uma coisa muito boa que aconteceu no nosso país, em 1986, é exatamente a lei antifumo, tá certo? A instituição do Dia Nacional e depois a privação, quer dizer, a proibição do fumo em locais fechados, etc., lugares públicos. Isso reduziu em 1/3 o tabagismo no nosso país. A gente conseguiu reduzir. Isso é importante por quê? Porque, do contrário, no terceiro mundo, quer dizer, América Latina, Ásia e África, o consumo do tabagismo aumenta 2,5% por ano, enquanto que no primeiro mundo, Europa e Estados Unidos, reduz-se 1,7% por ano. Quer dizer, eles estão na frente disso. Começaram a fumar antes, tá certo? Já perceberam o problema e já estão na evolução. E então o mercado agora olha
para nós aqui embaixo, tá certo? No hemisfério sul. E o Brasil, tomando essa iniciativa de leis mais rígidas de controle, ele consegue reverter parte dessa estatística que é muito ruim. O ideal é não começar a fumar. Isso é o ideal. Puxa, mas eu já fumo, o que eu faço? Pare. Parar de fumar significa ganhar anos de vida. Então, se você para de fumar antes dos 30 anos, você ganha 10 anos de vida. Olha. Se parar antes dos 40, você ganha 9 anos de vida. Se parar antes dos 50, você ganha 6 anos de vida. E se parar antes dos 60, 4 anos de vida. Olha, de qualquer maneira, independente da idade, você vai ganhar anos de vida a mais. E vai reverter, então, muitos desses processos nocivos que o cigarro causa no organismo. Agora, retomando a pergunta que eu deixei, o quanto é necessário para já fazer um estrago no organismo? Fumar muito, pouco, fumar por anos? Aquela pessoa que fumou 1 ano já cometeu aí Isso é importante colocar porque depende da doença. Então, por exemplo, tem doenças, as doenças respiratórias, por exemplo, o tabagista tem 9 vezes mais chance de morrer de doença respiratória do que o não tabagista. Tá. Então, o enfisema pulmonar, ele é diretamente relacionado à quantidade de cigarros que a pessoa fumou e a quantidade de anos. Tá. Então, ela é uma doença que vai destruindo o pulmão, vai tirando do pulmão a capacidade de ele filtrar o nosso ar e de oxigênio entrar no nosso corpo. E transforma o pulmão num elemento de borracha, tá certo? Que acaba não servindo para nada. Mas existem doenças que não dependem da quantidade do cigarro. Uma delas é o infarto do miocárdio. A formação daquele coágulo de trombo, o trombo dentro da coronária, causando infarto, por exemplo, não tem relação com o número de anos ou o número de cigarros que a pessoa fuma. Isso pode ser, o cigarro pode ser um gatilho. Se a pessoa tem outros fatores de risco para o infarto, como por exemplo a obesidade, o estresse, o colesterol, a hipertensão, o diabetes, o cigarro é um gatilho para que o infarto possa acontecer e não depende de quanto fumou. Uma coisa que afeta as mulheres, principalmente, porque a mulher que fuma ela tem 17 vezes mais chance de morrer, tá certo? O homem tem 12 vezes mais chance de morrer de câncer de pulmão. Mas a mulher tem uma situação hormonal diferente. Então, quando ela faz uso de anticoncepcionais e fuma, essa capacidade da nicotina e do cigarro formar aquele coágulo de sangue, isso aí se multiplica bastante. Então, é muito frequente mulheres que fumam ter infarto, tá certo? E que nunca teriam se não fumasse, por usar as duas coisas, o anticoncepcional e o cigarro. Isso é uma bomba. E aí, porque esse trombo pode formar na coronária o infarto, mas pode se formar numa artéria do cérebro, aí é o AVC, o derrame. Mas pode se formar numa artéria da perna, que é uma trombose isquêmica da perna, por exemplo. Então, aonde forma o coágulo, independe do lugar do organismo, vai ser sempre um prejuízo. Vamos colocar uma perguntinha, né, Didi? Você quer colocar a perguntinha na tela? Vamos ver quem escreveu pra gente também. Tem muita coisa pra gente falar sobre o assunto, né? Coelha Souza, beijo pra você, querida. Sempre escreve pra gente. Meu filho de 18 anos já fuma. Existe alguma medicação que ajude a parar? Então, o filho que tem 18 anos já fuma. E o que pode ser feito? Então, ela pergunta a respeito de um medicamento, se tem aí algo que pode ser tomado. Como é que funcionaria, então, esse período quando a pessoa quer largar o vício? Não quero mais fumar, preciso de ajuda. O que fazer, doutor? Olha, eu acho que já ter a vontade de parar já é o primeiro grande passo. É o primeiro passo. É a força de vontade, vou parar de fumar. E o ideal é que seja assim mesmo, vou parar. Então, já pega a volta e parou. Não marque data para você começar a parar de fumar, que às vezes não funciona. Então, parar, parou. O que acontece é que quando a pessoa, e talvez não seja o caso do menino de 18 anos, que ainda é jovem, mas quando a pessoa já fuma por mais tempo e em grande quantidade, o organismo vai começar a sentir falta do cigarro, falta da nicotina, porque é ela que leva à dependência. E aí ele desenvolve a síndrome de abstinência ao cigarro, como se fosse uma síndrome de abstinência ao álcool ou a uma droga. Então, a irritabilidade, sudorese, aumenta o peso, perde o sono, enfim, uma série de sintomas que vão incomodar muito. Então, muitas das vezes, e algumas das vezes, você precisa quebrar um pouco esses sintomas. E aí entra a questão da medicação que ela colocou.
Algumas medicações, e você tem aí, na verdade, nicotina em forma de chiclete ou de adesivos, tende a usar doses cada vez menores de nicotina até o organismo se desintoxicar dela. Tá. Outros medicamentos que são mais ansiolíticos, eles ajudam a quebrar ou minimizar esses sintomas da abstinência, facilitando você parar de fumar. Mas ter a vontade de parar é importante, tomar a atitude e substituir o vício do cigarro por coisas que são viciantes e são boas. Por exemplo, uma atividade física aeróbica, como caminhada, corrida, natação, etc., bicicleta. Isso libera endorfinas, que são hormônios, tá certo, naturais, e que são viciantes, e que trazem uma sensação de bem-estar, de prazer, e que isso substitui aquela sensação teórica, tá certo, de bem-estar do cigarro. Então, a atividade física, e o mais importante, muitas das vezes, é que esse processo envolva tanto a família, mas como profissionais que sejam dedicados a isso. Tá. Então, às vezes, você precisa de uma atuação multiprofissional, não só do médico, mas de terapeutas, de educadores físicos, pessoas, psicólogos principalmente, que vão tratar essa questão de você sair de uma maneira mais fácil da droga, que é o cigarro, tá certo? Sem grandes traumas. Por quê? Porque o cigarro não tem nada de bom, né? Ele traz milhares de doenças. Ele aumenta em 50% a chance de a pessoa ter um câncer, qualquer que seja o câncer. Câncer de colo de útero na mulher, de mama na mulher, aumenta 50% se a mulher fuma. Aí você tem cânceres que são muito específicos de quem fuma, como os cânceres de boca, laringe, faringe, câncer de esôfago, estômago, pâncreas, do Então, vai descer a fumaça, ela vai pegando fígado, rim, bexiga, que também é muito mais frequente nos pulmões, e obviamente no pulmão. 90% dos cânceres de pulmão são em tabagistas. Os outros 10% são em pessoas que são tabagistas passivos. Era o que eu ia te aqueles que perguntar. moram com pessoas que fumam. Porque estão inalando a fumaça também, né? Exatamente. E ainda, gente, um cheiro horroroso. Além de tudo isso, é muito fedido, é ruim. O cheiro é ruim. A boca, a mão, a fumaça tem cheiro ruim, né? A roupa, né, diretor? Eu vou fazer uma perguntinha do público, mas eu não quero perder um gancho aqui que o doutor falou que eu achei importante, que é a respeito de atividade física. Atividade física é sensacional, levanta essa bandeira e eu acho que é a melhor coisa da vida. Agora, existem fumantes que praticam atividade física e que usam a atividade física até como desculpa. Ah, eu fumo, mas eu também sou praticante de muita atividade física. Este indivíduo, ele está diminuindo esses prejuízos ou ele está só se enganando, doutor? Uma coisa não anula, uma não anula a outra, tá certo? Você mantém um fator de risco extremamente pesado, que é o cigarro. A atividade física, ela vai minimizar o aparecimento de algumas doenças. Mas um câncer de pulmão, por exemplo, um câncer de bexiga, isso não vai mudar nada se a pessoa fuma. Então, o ideal é que você substitua e não que faça os dois. As duas coisas. E realmente o câncer, o tabagismo, na verdade, ele vai afetar a vida da pessoa em várias situações. Mesmo que ela faça atividade física, ela vai perder a capacidade cardiorrespiratória e vai ter um dia em que ela vai ter falta de ar para fazer aquela atividade física que ela fazia. E ela vai ficando cada vez mais limitada. Por quê? Porque o pulmão vai perdendo aquela capacidade de trabalhar, de trocar oxigênio e tudo mais para o sangue. E a pessoa vai se cansando. Então, não só a questão da mortalidade, mas a redução da qualidade de vida é muito importante em quem fuma. A pessoa fica realmente, como o colega falou, fica mais feia, tá certo? A pele fica mais seca, mais cheia de ruga, o cabelo fica seco, quebradiço, a pessoa envelhece fisicamente mais rápido. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Última perguntinha, então, do público, né? Diretor, vamos lá. Perguntinha na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo pra Má, querida. Sempre escreve pra gente. Beijão. Quais os malefícios, então, para os fumantes passivos? Excelente pergunta. Então, quem convive com uma pessoa que fuma, quem está num ambiente e acaba também fumando, né? Segundo plano, mas fumando, terrível. Ela vai estar exposta aos mesmos problemas. O que acontece na maioria das vezes é que você tem crianças, né?
E aí a pessoa, em casa eu fumo, não posso fumar no bar, não posso fumar mais no restaurante, eu vou fumar em casa. Então aumenta a chance de doenças alérgicas na criança, como rinite, como bronquite. E a criança fica cronicamente exposta às mesmas substâncias tóxicas. Então é aquilo que eu falei, 10% dos cânceres de pulmão são em fumantes passivos, que não tinham nada a ver com a história, tá certo? Mas que foram ali, receberam, inalaram a mesma fumaça. Então ela vai estar exposta aos mesmos problemas. Numa porcentagem menor, mas vai estar exposto. E aí você tirando esse elemento que sai do ambiente familiar, sai da casa, você vê que as crianças melhoram, respiram mais, têm menos alergias respiratórias, menos bronquite, menos asma, etc. Então isso é muito importante que os pais saibam, porque eles estão trazendo um malefício para quem eles amam, quer dizer, filhos, pais, quer dizer, as familiares, as pessoas que eles convivem. E fumar na gravidez, pelo amor de Deus. Imagina tudo isso que a gente falou, agora imagina uma criança. Na grávida o que acontece é que o cigarro ele diminui o tamanho da placenta, estreita os vasos da placenta, a criança recebe menos sangue, então o bebê cresce menos. Então é muito comum crianças de pacientes que fumam nascerem prematuros e menorzinhos. E ainda com a exposição de todas essas substâncias. Exatamente. Ali, recebendo já aquilo no útero. É um nenê mais irritadiço, que vai chorar mais na maternidade, vai chorar mais em casa, quer dizer, ele vai desenvolver alguns sintomas assim de abstinência ao tabaco. Olha, também, já nessa fase. O assunto, olha, teríamos tantas outras perguntas, agradeço todo mundo que participou. Eu vou passar um contato, que é um site muito bacana, que tem textos incríveis, dicas maravilhosas, orientações, que é do Grupo Angiocardio. Você pode acessar www.grupoangiocardio.com.br. E quero agradecer mais uma vez o cardiologista Dr. Marcelo Cantarelli, sempre com informações muito precisas. Muito obrigada, doutor. Adoro quando você vem aqui. Não demore. Estava me contando, Mar, que ele veio, eu estava de férias ano passado. Então, assim, se eu estava de férias ano passado, daqui a pouco eu vou sair. Tem quase um ano que ele não vem. Estávamos com muitas saudades. Volte sempre, viu? Sempre um prazer tê-lo aqui. Você quer deixar o final aí? Porque eu acho que tudo que a gente falou, olha, quem ainda sair daqui e depois acender um cigarro, vai se arrepender, né? Não, é verdade. Eu agradeço a oportunidade, eu queria deixar também mais o site no ar, claro. Que é coraçãoalerta.com.br, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista que visa reduzir as mortes por infarto no Brasil. E lá você tem todas as informações, inclusive, sobre o tabagismo. Perfeito. Muito obrigada, doutor, e até a próxima. Obrigado. Uau, começar o programa com tanta